Vamos a Deuteronômio capítulo 3, versículos 23 a 29. Livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículos 23 a 29. Antes de ler, deixe-me dar o pano de fundo, não vou entrar em muitos detalhes, aliás, eu tenho uma pregação, ou até mais de uma, sobre este assunto. É que no início da jornada do povo de Israel para a terra prometida, estavam no deserto e faltou água. Então Moisés procurou a Deus o que deveria fazer, e Deus mandou Moisés ferir uma certa rocha, bater na rocha. Moisés obedeceu, saiu água e o povo bebeu. Pronto, um grande milagre. No final da jornada, quase 40 anos depois, a cena se repete. Faltou água. Moisés vai até Deus, e dessa vez Deus mandou Moisés falar à rocha. Parece muito estranho você falar com a rocha, mas é o que Deus mandou. Fale com a rocha. E Moisés, em vez disto, foi duro com o povo, perguntou: será que nós vamos fazer sair água desta rocha? E bateu na rocha 2 vezes, com raiva, muita raiva. Deus honrou o milagre, no sentido de que saiu água, mas Deus ficou muito indignado com Moisés e com Arão, e os proibiu de entrar na terra prometida. Então nós vamos agora ver a oração de Moisés, pedindo a Deus para reverter este castigo, esta ordem, e permiti-lo entrar na terra prometida. Ele arriscou um pouco, mexer no coração de Deus, e fazer com que Deus, pois vá. É que nós vamos fazer aqui. Logo depois de pregarmos 7 mensagens sobre a oração de modelo do Senhor Jesus Cristo, chamada Pai Nosso, encerramos semana passada, achei que seria interessante, como um contraste à forma como devemos orar, examinar, ao contrário, como não devemos orar, ou, indo de uma maneira um pouco mais profunda, que atitudes não devemos ter para estarmos preparados para orar. Então, não é exatamente como se faz uma oração, como se não faz uma oração. Não é bem isto. O que não funciona na nossa vida para orações que não serão atendidas. Então, nós vamos começar uma pequena série de 4 ou 5 pregações pela manhã sobre orações não respondidas. E esta vai ser a primeira, então. Então, Deuteronômio capítulo 3, versículos 22 a 29. Digo, 23 a 29. Que diz assim: também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, e para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante.
deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ilumine nesta pregação. Eu que apresento e os irmãos que ouvem, que todos juntos cresçamos em Cristo e estejamos mais preparados para uma vida de oração, oração que te agrada, oração que pode ser respondida. Em nome de Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus nega a oração de Moisés e proíbe Moisés de falar novamente. Interessante. A própria Bíblia fala que devemos orar muitas vezes por um certo assunto, até incomodar a Deus num certo sentido, como aquela viúva incomodava o juiz. Oh, julga a minha causa. E ele, de tanto incômodo, resolveu atender. Aquilo é um incentivo para que nós insistamos com Deus nas orações. Mas aqui Deus faz de uma maneira diferente, nesse caso particular com Moisés. Não me peça mais, não fale mais nisso. Esgotou, Moisés. Você não vai entrar. Por que Deus foi tão inflexível? É a pergunta que fica no ar. Ele sempre atendeu Moisés. Moisés fez orações fortíssimas, altamente significativas, até Deus querendo eliminar o povo de Israel. E Moisés, não, elimina a mim, me tira do livro da vida. Mas não faz isso com esse povo, não. E Deus atendeu. Moisés mexeu no coração de Deus de uma maneira impressionante, quase inacreditável. Como é que Deus conseguiu isso com Deus? Como é que Moisés conseguiu isso com Deus? Pois é, desta vez, uma simples travessia para chegar lá do rio, para o Jordão, para chegar na terra prometida. Não vai. Por quê? Porque, curiosamente, a própria passagem não responde. Nesta passagem aqui que eu li, Deus não explica mais. Não. E não me fales mais nisso. Pronto. Só que a Bíblia fala claramente de 3 erros de Moisés. E aí é onde está a chave para uma resposta acurada a essa pergunta. Por que Deus fez assim? Vamos ver que a própria Bíblia responda. Vamos a Números capítulo 20, versículo 12. Números capítulo 20, versículo 12. Que é onde conta o próprio evento que aconteceu, que eu não vou ler tudo, como eu já expliquei. Mas aqui diz, no versículo 11, diz, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Então ele não creu. Houve uma fraqueza de fé de Moisés. Nós não sabemos como foi essa fraqueza de fé. E os estudiosos ficam a imaginar o que é que houve. Que Moisés era um homem de fé. Moisés tinha feito milagres dos mais poderosos que se possa imaginar. Lá, as famosas 10 pragas, já eram milagres poderosíssimos que Moisés fez como instrumento de Deus, claro. Mas Moisés não crê que Deus poderia abrir uma rocha. Ele já tinha feito isso, a própria rocha. Quer dizer, o mesmo tipo de milagre. Algumas sugestões, fraqueza mesmo. E ali ele achou que não era suficiente apenas falar para sair água da rocha. Ou talvez que Deus deveria ter sido mais duro com o povo lá, e já tinha sido mais duro com o povo antes, e dessa vez o povo reclamando duramente, com desaforo diante de Moisés. Por que Deus não trouxe para esse lugar horroroso e tudo? E Deus não faz nada com eles? Manda só Deus não faz nada não. Deus vai atendê-los e vai dar água para eles de novo. Não aprenderam não.
40 anos atrás. Então, alguma coisa assim, ele pode ter achado que a forma que Deus utilizou não foi razoável. Nós não sabemos, não. Exatamente o que passou-se no coração de Moisés, para Deus dizer, você não creu em mim, mas é o que está escrito. Ou seja, de alguma forma, a fé daquele grande líder vacilou ali, hesitou, foi fraca. Segundo erro dele, vamos a duas passagens, Deuteronômio 32, 50 e 51. Deuteronômio 32, 50 e 51, diz, e morrerás no monte ao qual terás subido, Deus falando novamente, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor e se recolheu ao seu povo, porque, olha aí a explicação do próprio Deus, prevaricaste contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. O que é prevaricar? Faltar com obrigação. Simplesmente isso. Prevaricar é falhar em alguma responsabilidade. É isto. Esse erro é dito de uma forma parecida, não idêntica, mas podemos considerar similares um com o outro, aqui em Salmo 106 e 33, que diz assim, Salmo 106 e 33, vamos ler o 32 antes, depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. Eu vou logo dizer qual foi o terceiro erro de Moisés, que está na nossa frente. É o final do 33. E Moisés falou irrefletidamente. Então são os três erros de Moisés. Primeiro, a fé de alguma forma vacilou. Segundo, faltou com a obrigação, sendo rebelde. Ou enquanto era rebelde, claro, faltou com a obrigação. Não cumpriu o que deveria ter cumprido. Desobediência. Há uma ordem clara de Deus. Fala à rocha. E ele então foi rebelde, prevaricou. E como terceiro, que eu já li, falou irrefletidamente. Irmãos, um pequeno parênteses. Houve um outro grande problema aqui envolvido com Moisés, talvez o mais delicado, e eu tenho uma pregação, já preguei aqui nesta igreja sobre isto, e não vou então detalhar mais, é que a rocha era tipo de Cristo. Está em 1 Coríntios 10 e 4, não vou ler, é só um parêntese mesmo. Então, sem saber, Moisés tocou em algo muito delicado. Deus feriu Cristo uma vez, para de Cristo sair o perdão dos pecados. Ele matou Cristo, permitiu que Cristo fosse morto uma só vez. Depois disso, para alguém obter o perdão de Cristo, basta falar a Ele, basta se humilhar diante dEle, basta se arrepender dos seus pecados, não precisa tocar mais em Cristo. Então, há uma analogia muito interessante, que eu não vou trabalhar nela agora, em que Moisés, sem saber, ao desobedecer, ele violentou um princípio ou algo que apontava para Cristo diretamente, que era a necessidade de Cristo morrer uma vez só e ser ferido uma vez só. Mas eu não vou comentar este aspecto, porque eu quero ficar só nesses três que a Bíblia fala claramente como motivos para Deus ter sido tão forte como Moisés dizer, você não entra na terra prometida, apenas vê. Então, alguma oração sua, específica, ou algumas orações, várias, podem não estar sendo respondidas
por algum motivo, ou vários motivos. Hoje nós vamos ver 3. Primeira, a sua fé não está bem cuidada. Sua fé está hesitante, está fraca, de alguma forma. Você não está tratando bem a sua fé. Na realidade, eu sei que a nossa fé sempre é pequena. Pastor, como é que o senhor diz isso? Qual é a medida que o senhor tem? Porque Jesus Cristo disse que se a nossa fé fosse tamanho de uma sementezinha de mostarda, que é bem pequenina, se ela fosse do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós diríamos a um monte, sai daqui para lá, e o monte iria. Eu acho que não tem ninguém aqui que fez isso com um monte ainda, pelo menos eu nunca fiz, então eu acho que a nossa fé é menor do que um grão de mostarda, a sua, a minha, bem pequenina. Eu acho estranho quando eu vejo algum crente dizer que eu tenho muita fé. Dá vontade de dizer, vem cá, vamos ali no morro, ali na Praia do Futuro, para você ver, eu quero ver o tamanho da sua fé. Então, por esse aspecto, nossa fé é mesmo bem modesta e bem pequena. Mas há variações, mesmo num tamanho pequenino, há variações. É claro, uma fé pode estar mais forte ou pode estar mais fraca. Cristo falou sobre a fé robusta de alguém, falou, vocês têm pouca fé. Então, Cristo nos deu total liberdade de entender que a fé varia numa própria pessoa. Então, você tem que cuidar da sua fé. Aliás, é o bem mais precioso que você possui nesta terra, é a sua fé que levou à sua salvação. O bem mais precioso é a própria salvação em si, claro, mas a sua fé lhe levou à salvação. Então, fica o alerta aqui, cuide da sua fé como se fosse uma plantinha muito delicada, muito sensível. Proteja a sua fé de falsas doutrinas. 1 Timóteo 4:1. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Vamos parar aqui. Alguns vão apostatar da fé, vão se desviar da fé, vão se afastar da fé. Como? Paulo, como? O que aconteceu com eles para que eles se afastassem da fé? Paulo explica, e ao explicar, ele dá aqui uma exortação muito importante e clara. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmãos, se eles obedeceram a espíritos enganadores, é porque ouviram. Porque leram. Porque de alguma forma ficaram expostos. Eu fico muito preocupado com crentes que assistem pregações e mais pregações de pessoas que são claramente pregadores conhecidos como falsos mestres. Fundadores de igrejas seitas, falsas em termos cristãos. Homens cuja vida é visivelmente reprovável pelos padrões da Bíblia. Eu fico muito preocupado e pensando o que é que leva um crente em Jesus Cristo a abrir a sua televisão e sentar na frente e se expor propositadamente, conscientemente, está se expondo a falsas doutrinas, sabe que está. Alguém assim está brincando com fogo. Ele está se expondo a falsas doutrinas e ele pode apostatar da fé. Por que não? Você acha que está isento disto?
Muito cuidado com o que você faz com a sua fé. Olhe com o que entra nos seus ouvidos. Você não tem cuidado com o que entra na sua boca? Quando você vai comer num restaurante e o alimento está com gosto ruim ou com cheiro desagradável, você não coloca de lado, você não evita? Você não tem muito cuidado para não comer algo estragado? Muito mais perigoso é colocar na sua alma algo estragado do que no seu estômago. E as lojas estão cheias de DVD, de CD, e as internets da vida, e as TVs, de pregações de pessoas que você sabe que são falsos mestres. Eu repito isto. Então eu peço, talvez em nome de Cristo, eu peço, pare de assistir, pare de ler livros de pessoas, de homens, de mulheres, sei lá do que for, cheio de pastoras, profetisas. Pare, não se exponha. Não há, por acaso, neste mundo, homens comprometidos com a palavra de Deus, que estão na mesma internet, que estão na mesma televisão, que estão da mesma forma sendo expostos a você, da mesma maneira. Por que não ouvir pessoas que você sabe que são comprometidas? Ou ler livro de pessoas que são comprometidas? Somos todos falhos, é óbvio, os que pregamos, escrevemos e tudo, mas pelo menos há uma seriedade naquilo que muitos se propõem a dizer e a fazer. E você dizer, não, eu descubro facilmente quando há uma má doutrina, eu posso filtrar. Isso é arrogância. Isso é arrogância espiritual, um perigo que você está correndo, meu irmão ou minha irmã. Fé, uma fé abalada não gera orações que agradem a Deus, e por isso muitas vezes Deus não responde suas orações, porque você está expondo a sua fé de uma maneira errada ou inconsequente, ou até mesmo sem grande responsabilidade. Segunda sugestão, só vou ficar em duas sugestões para você cuidar bem da sua fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Mantendo, vou ler o final do 18, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então aqui está um outro ponto vital para a manutenção da sua fé, é você ser obediente à sua consciência. Consciência é esta que deve estar exposta à palavra de Deus, que deve estar bem alimentada com as coisas de Deus, para que essa consciência esteja sensível ao que o Espírito Santo quer gerar nela, na sua consciência. Claro, não adianta você obedecer a uma consciência que está pedrada, que está endurecida por rebeldia, por pecado, coisa assim. Então você tem que cuidar da sua consciência e fazer com que ela esteja bem alimentada e sensível às coisas de Deus. Uma vez que está assim, pronto, você deve ser muito, muito cuidadoso com o que essa sua obediência lhe diz, ou lhe sugere, ou sopra aos seus ouvidos. Consciência. Uma consciência violentada muitas vezes, desrespeitada muitas vezes, ela vai ter implicações na fé, na saúde da sua fé. E isso será muito danoso para a sua vida, incluindo, como é o nosso contexto, nas suas orações. Cuidado com a fé. Segundo, faltou ou está faltando com alguma obrigação cristã, como Moisés, o segundo erro de Moisés foi prevaricar, ou seja, faltou com a obrigação, sendo rebelde ao Espírito de Deus. Então, cuidado com a questão da rebeldia, da falta de obediência sua a alguma obrigação cristã. Há uma passagem interessante que Paulo pergunta aos Gálatas. Já cheguei lá, não precisa você abrir não. Gálatas 5 e 7, que diz assim: vós corrieis bem. Ele está reclamando aqui que eles mudaram,
Quem vos impediu de obedecer à verdade? Não, não é assim que o texto tem. Sabe como é? Quem vos impediu de continuardes a obedecer? Olha só, os gálatas estavam obedecendo à verdade. Estavam indo bem. Aí, de repente, ensinaram coisas erradas a eles e eles entortaram. Então tenha cuidado, meu irmão ou minha irmã, porque a sua obediência de ontem não é garantia da obediência de hoje. Não, eu tenho 15 anos de crente. E graças a Deus, meu testemunho tem sido muito bom nesses 15 anos. Sim, e daí? Eu estou dizendo para você ter cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com a sua fé, ou cuidado com as suas obrigações cristãs. Não, eu sei. Aí repete, eu tenho 15 anos de crente, eu tenho sido uma pessoa obediente a Deus. Cuidado, você está confiando no seu passado. Mesmo o passado imediato, ontem, anteontem, você foi obediente, mas não garante que você será hoje aquele que pensa estar em pé. Veja, não caia, não é garantia. Então você tem que cuidar da sua obediência, dia a dia, a dia a dia, todos os momentos da sua vida, você tem que estar muito atento. Grande Moisés, alguém maior do que Moisés nas Escrituras, a parte de Cristo, em termos de peso, de responsabilidade, do tamanho da honra que teve, num padrão de Davi, de Paulo, cada um com grandes responsabilidades e distinguidos de uma maneira extremamente honrosa pelo próprio Deus, gigantes, em termos da importância no plano de Deus para os homens. Moisés prevarica, desobedece, rebelde. E você não pode ser? Tenha cuidado. Obedecer a Cristo é uma característica do salvo. É característica. Não vou ler. Hebreus 5, 8 e 9. Paulo se gabou da obediência dos irmãos de Roma. Aqui eu quero ler Romanos 16 e 19. Paulo, quando era necessário ser duro, ele era duro. E ele falava forte. Romanos 16 e 19. Mas na hora de elogiar, ele elogiava também. Jesus Cristo era assim. Quando ele diz aqui: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. Coisa boa, né? Aí eu gostaria de receber uma carta dessa de Paulo, endereçada aos irmãos da luz do mundo. A vossa obediência é conhecida por todos. Me diga uma coisa, você é conhecido por ser um crente obediente? Foi isso que Paulo estava elogiando os romanos, os irmãos de Roma. Não é só que eles eram obedientes, não. É que eles eram obedientes a tal ponto de serem conhecidos por isto. Era uma característica dele. Você é conhecido como um crente fraco? Não, todo mundo sabe, eu como crente sou crente, sou salvo em Cristo. Como crente sou fraco. Sim, mas você está fraco. Não, porque eu sou fraco mesmo. Mas há quanto tempo? Há quantas semanas? Não, um bocado de tempo. Há quantos meses você é conhecido como um crente fraco? 10 anos. Anos! Você tem anos sendo conhecido como um crente fraquinho. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa muito errada com você. Porque o crente é para ser altamente obediente a Cristo, essa característica de quem é salvo. E é grave ser rebelde ao Espírito de Deus que habita nesse crente, que diz que é fraquinho, e não está reagindo, não. Que providências tem tomado para deixar de ser um crente tão fraquinho? Às vezes parece humildade, né? A pessoa dizer, eu sou tão fraquinho como crente. Eu sou desconfiado desse tipo de afirmação, pessoalmente. Não tem nada de humildade nisso aí. Isso tem um comodismo preocupante, até o ponto de talvez questionar a fé daquela pessoa e a real conversão de alguém que se conforma num nível baixíssimo de padrão cristão, ao ponto de dizer que é e saber que é conhecido assim. Está tudo contrário do que a Bíblia recomenda.
Então fica a pergunta: a sua obediência, a sua fidelidade ao Evangelho, ao Senhor Jesus Cristo, é algo visível que as pessoas comentam? Ah, pastor, eu não sou vitrine, eu não vou viver para pegar a opinião de ninguém. Eu não estou dizendo que você é vitrine e que você vai ser fiel para poder, lá dentro do seu coração, você tem a intenção de ser elogiado. Quem está dizendo isso? Mas Jesus não disse: brilha a vossa luz diante dos homens, não é diante dos coqueiros, não. É diante dos homens, nem dos gatos, dos cães, não, é diante dos homens. Para quê? Para que o quê? Vejam as vossas boas obras, vejam e glorifiquem, falem de Deus e de você, e nesse caso aqui está dentro desse contexto. Falem da salvação que Deus operou em vocês, como fulano ficou com a vida bonita depois dessa conversão, diz que se converteu a Cristo. Eu não entendo bem isso aí, eu sei que ficou bonita a vida dele. Isso é glorificar a Deus vendo o seu proceder. Fica a pergunta. E outra que eu achei bonito, isso aqui, antes do último ponto, falando de obediência, né, e de evitar a rebeldia, a obediência purifica a alma. 1 Pedro 1:22. Eu não sei se eu já tinha percebido isso não, viu, irmãos? Eu vibrei tanto quando vi isso aqui. Às vezes a gente lê uma passagem e não nos toca tanto quanto num certo momento. É muito comum isso, vocês devem, obviamente, saber disto. Mas desta vez me sensibilizou ver esta passagem aqui. 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Olha que coisa linda. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. Irmãos, sabe o que acontece no estudo das Escrituras? Às vezes, uma passagem tem uma ordem explícita, mandatória, e nós concentramos a nossa atenção naquela ordem, e sabemos que vem uma ordem lá na frente, e você fica então concentrado esperando qual vai ser a ordem, mas enquanto chega na ordem tem coisas valiosíssimas. Por exemplo, aqui diz: tendo purificado a vossa alma. Aí Paulo vai dizer, Pedro vai dizer alguma coisa. Sim, tendo purificado a alma, mas você fica esperando. O que vem, até ele dar a ordem, você tem a tendência de não dar muita importância, porque você está esperando a ordem. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal não fingido, agora vem a ordem: amai-vos de coração. Pronto. Então você, desse versículo, só guarda uma coisa: amai-vos de coração. Mas, e o resto? A ordem é amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, certo? Ele preparou para chegar na ordem final: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E você guarda aquilo, muito bom. Mas o que passou até chegar lá é ouro puro, que você muitas vezes despreza, como esta aqui: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Para! Quer dizer que obedecer a Deus purifica a minha alma? Eu pago caro para ter lá em casa um purificador de água para eu beber. Eu quero beber água boa. Quer dizer que há uma forma de eu purificar, não a água que eu bebo, mas a minha própria alma ser purificada. Meu Deus, o que é isso? Quanto é que custa? Vou pagar caro. Não. Obedeça a verdade. Seja um crente obediente, só. E você vai ter a alma purificada. Veja o tamanho desta revelação aqui de Pedro. Então, quer purificar a alma? Obedeça. Não seja prevaricador. Seja um cumpridor das suas obrigações cristãs. E as suas orações, então, serão bem mais agradáveis a Deus e serão respondidas.
Por fim, Moisés falou irrefletidamente. Na realidade, esse é o subitem do item anterior, porque ao fazer assim, ele prevaricou, ele faltou com a obrigação, desobedeceu, porque a Bíblia manda ter muito cuidado com o que se fala e tudo. Então, a rigor, seria uma parte da segunda, mas eu quero destacar como uma terceira, pela importância do uso da língua, do que a gente fala. Isso tem por trás o domínio próprio, porque a língua obedece o que a mente manda. Então, na realidade, está lá, mas ainda atrás da língua, que é a questão do domínio e tudo. Mas vamos concentrar aqui na língua. Quero ler rapidamente e encerrar algumas passagens. Provérbios 18, 13. Provérbios capítulo 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Pule para o versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Tiago 1 e 19. Pulando então para Tiago 1 e 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Cuidado com o que sai da sua língua. Moisés falou irrefletidamente. Moisés tropeçou exatamente aqui. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E por fim, eu quero ler uma passagem que valeria a pena até a gente falar mais nela, talvez pregar sobre ela um dia. É sobre a língua mesmo, em Tiago, capítulo 3, versículo 2 em diante. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito o varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Passagem forte, eu não vou explicar isso agora. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, olha o peso das palavras de Tiago, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também fonte de água salgada tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ou seja, muito cuidado ao abrir a sua boca. Moisés abriu irrefletidamente e pagou muito caro. É interessante pensar que um dos motivos das suas orações não respondidas pode estar aqui. Um comportamento meio irresponsável, meio irrefletido, explosivo demais, e diz o que quer, e não se domina nas coisas, e ofende um, e grita aqui com o outro, e fala tolice aqui, e talvez pense, não, mas isso é motivo as minhas orações não serem respondidas. É muito grave aos olhos de Deus um crente que não tem
domínio próprio e que fala de uma maneira irrefletida, fala o que não deveria. Vamos ter muito cuidado, então, com a nossa língua. Cuidado com a sua fé, mantenha robusta o mais que você puder, não a exponha. Cuidado com as suas obrigações cristãs, com o seu nível de obediência ao Evangelho, para purificar a sua alma e lhe manter afastado do perigo da queda. E muito cuidado com a sua língua. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta aula de oração sem preparo, ou de oração não respondida. Claramente indicadas aqui as razões pelas quais a oração daquele teu servo, tão querido ao teu coração, não foi atendida. E alguns comentam ainda de uma maneira, querendo ver algo positivo, que de fato é positivo o fato de que tu deixaste Moisés ver a terra prometida. Já foi muita coisa. Certamente deve ter alegrado o coração dele ver. Alguém comentou também a vista de Moisés aos 120 anos. Muitas pessoas com muito menos disso já enxergam mal, são míopes e não conseguem enxergar a poucos metros de distância, precisam de lentes e óculos. E Moisés enxergou quilômetros adiante, nas 4 direções, como tu disseste aqui, olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Então ele viu longamente, teve uma visão fantástica, talvez sobrenatural ali, não sei, dada por ti, para ele enxergar tão longe, com 120 anos de idade. Então tu tens misericórdia, até na recusa de oração, tu és misericordioso, Senhor Deus, tu atendes as nossas mais íntimas necessidades. E quando estamos desobedientes, é necessidade termos a oração não respondida. Muito obrigado pelas nossas orações respondidas e pelas não respondidas. Só que nas não respondidas, nós temos responsabilidades de examinarmos e tentarmos andar no caminho que te agrada, cuidando da nossa alma, da nossa fé e do nosso domínio próprio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e te agradecemos. Amém.